Dileto de Deus, você que tem um coração franciscano, nós estamos tendo mais um episódio do nosso podcast Paz e Bem. E com esse coração franciscano, hoje é uma alegria nós entrevistarmos o Padre Alessandro. Padre Alessandro, que é o reitor do Seminário São Pio X. Nosso tema hoje é a vida sacerdotal e a formação no Seminário São Pio X e os desafios da pastoral da Arquidiocese de Santarém. Padre Alessandro, queria que você se apresentasse um pouquinho para nós. Bem-vindo. E você conta um pouquinho aí dessa sua história, um pouquinho, se apresente. Você cresceu assim numa paróquia franciscana, teve a experiência com os franciscanos, os homens que sempre falaram da paz, do bem, e a sua experiência com a renovação carismática. Então, se apresente um pouquinho para nós. A paz de Cristo, paz e bem, Padre Armstrong, a todos que acompanham esse podcast. É uma alegria poder fazer essa experiência, considerando que aqui o Paz e Bem Podcast é um instrumento de comunicação da Paróquia São Francisco de Assis. Isso é uma grande graça porque a gente vê a visão da Paróquia São Francisco se ampliando para alcançar um número maior de pessoas e nos mais variados ambientes. Isso é que é interessante. Há poucos dias no Seminário São Pio X, na nossa aula inaugural de 2024, nós refletíamos sobre a importância da comunicação na vida do presbítero, a importância das comunicações sociais na vida dos seminaristas. E lembrávamos algumas mensagens dos papas para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E uma dessas mensagens, o Papa Bento XVI, convocando os presbíteros a estarem nas redes, né? Nas redes sociais, na grande rede que é a internet. E a gente vê isso acontecendo de modo geral, em várias realidades do Brasil, em várias dioceses do Brasil, e ter esse Paz e Bem Podcast é uma concretização desse pedido, é uma maneira que a paróquia tem de atender a esse pedido do Papa Bento XVI ainda, né, sobre isso. Por isso é uma alegria estar aqui e dizer esse Paz e Bem a todas as pessoas que têm um coração franciscano, como o senhor falou, né? Eu sou o Padre Alessandro, reitor do Seminário São Pio X, estando nesse momento, né, diante dessa missão que Deus me confiou através do bispo na Arquidiocese de Santarém. Muito bem. E queria que você contasse um pouquinho da sua vocação. Como é que surgiu essa vocação? Deus lhe chamou desde o ventre da sua mãe? Quando foi que você percebeu essa vocação sacerdotal? Desde o ventre da minha mãe. Então, padre, Deus me deu a graça, e é pura graça mesmo, de ter uma vida eclesial desde a infância. Meu pai não participava da igreja. A minha mãe era atuante na paróquia, participava de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica na paróquia São Francisco. E não tendo com quem nos deixar, levava a mim e a minha irmã para todos os encontros, reuniões, né? E ali ficávamos. Então a gente foi crescendo realmente dentro da igreja. A gente foi crescendo, participando ou presenciando, ou estando no meio, não participando, mas estando no meio de reuniões carismáticas. Depois também outras reuniões de outras instâncias de vida paroquial. Na nossa adolescência, a consciência de serviço comunitário, de serviço paroquial, chegando a nós, essa consciência crescendo em nós, o nosso engajamento na paróquia mesmo, né? Inicialmente sendo catequizandos e sendo catequizados, né? Depois contribuindo com os ministérios, por exemplo, ministérios litúrgicos, né? Eu fui salmista da paróquia por vários anos. Mas também na adolescência, comecei a participar através da música, porque cantava na paróquia. Eu, com 8 anos de idade, já cantava na missa das crianças, Aí, aos domingos de manhã, quem era o aqui padre aqui? na paróquia São Francisco. Era o Frei, quem era o Frei desse tempo? Na Fabiano? minha infância, eu tenho memória de 5 anos de idade com o Frei Fabiano. Fabiano. Depois, já uma atuação mais intensa nossa, com o padre Raimundo Vieira.
Eu recebi o sacramento da Eucaristia pela primeira vez aos 9 anos, das mãos do padre Raimundo Vieira. Eu lembro que eu cantei naquela missa e fiquei profundamente emocionado depois que eu recebi o corpo e sangue de Cristo naquela celebração. Então, a vida da paróquia, a paróquia São Francisco, foi um grande instrumento, canal de Deus para que eu me mantivesse perto do Senhor, eu me mantivesse perto da palavra. A liturgia e a oração, então, regaram o jardim do meu coração, da minha vida, né? Isso, sem dúvida nenhuma, foi importantíssimo, porque depois, então, vieram grupos de oração da Renovação Carismática, na minha adolescência e na minha juventude. E dentro do grupo de oração, servindo com o Ministério de Música. Há poucos dias, a gente teve a experiência do Cristoval 2024, aqui na paróquia São Francisco de Assis, e com o nosso irmão Everaldo Cordeiro recordávamos muitas coisas impressionantes, interessantes, edificantes para nós, né? Então, e eu estou falando essas coisas, Padre Armstrong, porque o senhor faz uma pergunta que na minha vida é tudo muito intenso. Eu não tenho como não me lembrar não tenho como não fazer essas lembranças, né? Por exemplo, eu estava na paróquia, participava de grupo de oração, servia com a música na liturgia das celebrações da paróquia, servia com a música no grupo de oração. Aí, claro que no meio desse tempo aí, Deus também me deu a graça de iniciar o conhecimento do código musical de maneira sistemática, em escola específica, especializada em música, né? Essa experiência no grupo de oração e nos serviços litúrgicos sempre ocuparam a maior parte da minha vida. Sempre ocuparam um espaço muito grande. A música como um todo sempre ocupou um espaço muito grande na minha vida. E é claro também que me parece que é bastante comum que adolescentes, sejam rapazes ou moças, que têm uma vida de paróquia muito intensa, em alguns momentos na sua vida, sentem um chamado. Sentem que estão sendo chamados para algo mais, para uma entrega. Na adolescência não se sabe definir muito bem. Às vezes o chamado vem forte, às vezes parece que não tem nada a ver com a nossa vida. Na minha vida não foi diferente. Porém, quando, num determinado momento, já na minha juventude, saindo da adolescência para a juventude, eu senti o Senhor falando comigo, dizendo para eu sair da escola de música, porque Ele tinha um projeto para a minha vida a ser realizado em 2 etapas, e a primeira etapa exigia que eu saísse da escola e que fosse logo. E eu obedeci ao Senhor, e fui profundamente incompreendido por várias pessoas, e é claro que eu não quero citar nomes, mas por várias pessoas. Por outro lado, eu estava em profunda paz, porque eu procurei discernir no Espírito, não fazendo apenas um discernimento reflexivo. A renovação carismática me ajudou muito. Deus teve muita bondade como Ele sempre tem, bondade, misericórdia. Me forjou na renovação. De me permitir ter essa experiência com os carismas e ter irmãos que estavam me cobrindo de orações, de intercessão, para eu ter segurança. Eu tinha e tenho. E eu não falo, Deus sabe, Padre, que não é por vaidade, é exaltando a misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus ao longo da minha vida, eu não sei onde eu estaria. Se não na vala, no chão, morto, ou no corpo, ou no espírito, não sei, né? Então, cheguei ao discernimento. E eu vou continuar falando aqui, porque uma pergunta que... Agora, pensa na pessoa, né, que fala pra caramba, então, enfim... E assim eu fui sentindo Deus chamar. Eu já estava trabalhando numa escola, já tinha terminado um curso universitário, estava em fase de conclusão de um outro curso, já estava trabalhando... Você fez letras também, né, pai? Sou licenciado pleno em Letras e Artes com habilitação em Língua Portuguesa e sou licenciado pleno em Educação Artística com habilitação
em música. Tinha terminado, portanto, o curso de música na época em que eu senti o chamado mais forte e dessa vez ele não se afastou, ele não saiu e eu sentindo Deus me chamando mesmo. Lembro que naquela ocasião o Senhor era o meu pároco, procurei pessoas que pudessem no seminário, na diocese, na época, né, bispo e tal, que pudesse me orientar, me encaminhar, e o chamado realmente veio muito forte. Eu estava trabalhando em 3 escolas, eu atuava em 3 disciplinas, e tinha muitos alunos e muito trabalho. Naquele mesmo ano, eu estava coordenando a renovação carismática em Santarém, e estava ainda com uma experiência de assumir algumas disciplinas no curso de licenciatura em música na Universidade do Estado. Então eu estava assim... Você ficou ainda quantos anos como coordenador da renovação? 11 meses. Porque eu assumi a coordenação, fui eleito na Assembleia e no ano seguinte eu entrei no seminário. E obviamente eu precisava me afastar dessas instâncias de serviço, de liderança no movimento, para poder viver, mergulhar na vida do seminário, viver a minha caminhada formativa como seminarista, né? E aí é que vem o que eu posso dizer, talvez como uma tentativa de concluir a resposta dessa sua primeira pergunta, é dizer que eu entrei no seminário após um discernimento e eu sabia que eu estava entrando no seminário para fazer uma experiência para toda a minha vida. É claro que alguém me perguntava sobre discernimento vocacional, eu sendo seminarista, eu me sentia obrigado. Na época eu sentia que era uma questão de bom senso ou de sensatez dizer que eu estava em processo de discernimento, embora interiormente eu não sentisse isso. Eu tinha convicção de que Deus havia me chamado para aquilo. Eu entrei no seminário para responder a um chamado de Deus e sabendo que Deus havia liberado uma palavra profética que acompanhava a minha vida. Mas a gente é mal interpretado e eu seria mal interpretado. Talvez como prepotente, presunçoso demais ou vaidoso. Era melhor dizer o que a maioria das pessoas dizia ou geralmente diz nesse momento. Eu sabia que... e eu sinceramente, na minha juventude, eu pensava desse jeito. Eu posso até morrer no dia da minha ordenação. E a gente está num podcast, eu acho que vale a pena falar isso para os jovens, né? Eu pensei assim... eu posso morrer no dia da minha ordenação sacerdotal, após a missa. E se morrer, morrerei padre. E a palavra do Senhor se cumpriu na minha vida. A palavra do Senhor se cumpriu na minha vida. Eu tenho hoje 11 anos de padre e o Senhor realizou aquilo que Ele prometeu, né? E eu glorifico o nome do Senhor por tudo isso. Então, padre, dentro de um grupo de oração, o meu coração se transformou numa fogueira, como uma sarça, onde Deus se manifestou para trazer um chamado para a minha vida. Dentro de um grupo de oração, eu discerni a vocação. E os irmãos de vários grupos de oração confirmaram esse discernimento. Ninguém me induziu, ninguém me empurrou, ninguém me forçou, ninguém me encaminhou como se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa. Tudo foi na liberdade do chamado de Deus, tudo foi na liberdade da minha resposta para Deus. Por isso eu sou completamente feliz e muito realizado, completamente realizado por viver na liberdade do chamado. Padre Alessandro, diz São Francisco, é mais alegria em dar do que em receber. E a gente vê que, sabendo da sua experiência, lembro muito bem que você era muito chamado para a formação dentro da renovação carismática para os bairros. Eu até dizia assim, padre, aliás, eu dizia, Alessandro, você está muito pipoca, você corre a cidade toda, porque eles solicitavam que você fosse dar formação para os grupos da renovação carismática, e você ia em vários lugares, até cidades vizinhas. Então, tudo isso você não só deu, mas você ganhou experiência, né, para lidar com formação, comunicação, e hoje isso serviu para você estar dentro do Seminário de São Pio X, para você estar ajudando na formação também. É ou não é verdade? Sem dúvida nenhuma,
enquanto nós estamos vivendo aquele exato momento em que a coisa está acontecendo, a experiência está acontecendo, a gente não tem noção. Anos depois você olha para trás e entende que era Deus fazendo, era Deus chamando. Na renovação carismática, também chegou a acontecer de eu ser formado dentro do movimento com situações desafiadoras para as quais eu não estava preparado. Então, em alguns momentos de experiências missionárias dentro do movimento, era batata quente, de palcos, de salas, de pregações, de orações, de ministração da música. Aconteceu muito. E aí, interessante, eu não imaginei que a gente fosse trazer essa memória das viagens, nem estava na minha memória mesmo, mas a gente andou em praticamente todo o oeste do Pará. Em praticamente todo o oeste do Pará. Então nós fizemos missões na Prelazia de Itaituba, na Diocese do Xingu, na época a Prelazia também, na Diocese de Óbidos e aqui nos outros municípios também que compõem a nossa Arquidiocese de Santarém, né? Como leigo. E eu estava trabalhando, estudando e fazia essas viagens para missões. E eu lembro que na época teve um período, não foi o período inteiro, mas grande parte desse período, já em que eu estava fazendo os 2 cursos universitários, que o Alberto Portela, grande irmão de fé, de caminhada, né? Ele constituía o Ministério de Música comigo. Nós éramos o Ministério Água Viva, voz e teclado. E isso era muito prático também, e até mesmo econômico para a gente viajar para uma outra cidade, né? E às vezes nós, embora não éramos oficialmente uma equipe missionária, mas muitas vezes viajamos juntos. O Tony Sá, a Vera Sá, o Alberto Portela e eu viajamos para algumas cidades. Algumas pessoas até chegavam a pensar que nós éramos um grupo, tipo uma missão instituída, alguma coisa assim. Realmente, padre, ali a gente vai aprendendo. O povo ensina. A observação e a acolhida da cultura do lugar ensina muita coisa pra gente. Estar com as pessoas, ouvir as pessoas, se deixar ser tocado e alcançado pelas pessoas, nas mais variadas instâncias sociais, religiosas, eclesiais, comunitárias, culturais, isso toca a gente, isso forma. E a gente consegue perceber Deus traçando esse caminho mesmo. Eu lembro bem que na época a gente comentava muito sobre isso, a gente partilhava. Nós íamos para uma missão, padre, nós não saíamos de Santarém sem rezar, para perguntar o que o Senhor queria, e Ele falava para nós o que nós íamos encontrar. Várias vezes fizemos essa experiência, nós chegávamos a uma determinada cidade, a gente só esperava que as pessoas aparecessem. Que pessoas? Aquelas que Deus já havia mostrado para nós em Santarém antes de nós viajarmos. Nos dava palavras de profecia, através de visualizações, confirmações bíblicas. A gente esperava as situações que vocês vão passar por isso ou por aquilo, vão encontrar uma pessoa assim, vou mandar para vocês uma pessoa que está precisando disso. A gente recebia tudo aqui em Santarém. Então a gente viajava com total segurança. Nós sabíamos que estávamos sendo enviados pelo movimento, né? Mas sabíamos sem a mínima possibilidade de dúvida ou de insegurança que a mão do Senhor estava sobre nós. Era uma experiência impressionante. Muito bom. E, Padre Alessandro, olhando está na frente do Seminário de São Pio X, né, da Arquidiocese de Santarém, qual a importância do seminário para a nossa região aqui, acolhendo seminaristas de outras prelazias, dioceses? Eu acho, padre, que eu começo falando de algo que está um pouquinho mais atrás, no passado. O senhor sabe que existe a APX, a Associação de Ex-Alunos do Seminário São Pio X, né? E por que ex-alunos? Por causa da modalidade formativa e educacional que o Seminário São Pio X oferecia para toda a região oeste do Pará naquelas primeiras décadas, né? Por que educacional? Porque era realmente educação básica, não era apenas uma formação seminarística para a vida sacerdotal, para o ministério sacerdotal, mas era educação básica, né?
Então, daquelas várias turmas que anualmente entravam, 30, 40, 20 e tantos, no seminário, alguns são padres e outros não seguiram na vocação, porque não era a vocação. Mas a igreja de Santarém, através do seminário, contribuiu e, portanto, ainda hoje colabora para que nós tenhamos profissionais muitíssimo bem formados com a base que eles receberam no Seminário São Pio X. Médicos, professores, advogados, as mais variadas profissões e não apenas morando em Santarém ou atuando na sociedade santarena, mas também em vários lugares aqui da nossa região e em outros estados brasileiros. E isso é uma grande graça, porque também formação moral, formação ética, formação da personalidade e formação espiritual que eles conseguem repassar para os seus filhos e netos. Semente do Seminário São Pio X. Hoje não funciona dessa modalidade. Hoje o processo educativo é a formação para o ministério ordenado, né? Seja na perspectiva intelectual, seja em outras dimensões da formação que se considera para a formação sacerdotal. De maneira muito específica, nesse tempo de formação seminarística, nós colaboramos através das atividades e missões que os seminaristas desenvolvem nas comunidades para onde eles são enviados, né? Eu digo assim como um retorno mais imediato dessa colaboração do seminário para Santarém, por exemplo, né? E também para as cidades de onde os seminaristas vêm e eles retornam nas férias, moram aqui, mas retornam nas férias, nos períodos de recesso. Essa ação pastoral, essa atividade pastoral é a colaboração mais direta, mais imediata, vamos dizer assim. Um outro ponto é que, como nós temos essa dimensão acadêmica na formação dos seminaristas, por causa do curso de filosofia, mas também o curso propedêutico, a dimensão dos estudos propriamente ditos, né? Nós temos então o Instituto de Filosofia e Teologia São Pio X, atualmente apenas com o curso de filosofia e o curso propedêutico. O nosso seminário funciona como um seminário provincial, né, acolhendo as igrejas particulares da província eclesiástica de Santarém, que são o quê? Diocese de Óbidos, Prelazia de Itaituba, Diocese do Xingu Altamira e Diocese de Tucumã, tendo como base a Arquidiocese como sede, né, a Arquidiocese de Santarém. Em 2024, no Seminário São Pio X, nós temos jovens da Diocese do Xingu, da Diocese de Óbidos e da Arquidiocese de Santarém. Formação, portanto, aqui em Santarém, que vai se espalhando, que continua se espalhando na nossa região do oeste do Pará, né? Depois da etapa concluída em Santarém, eles vão para o Seminário Provincial Imaculada Conceição, que fica em Ananindeua, Arquidiocese de Belém, porque é lá que eles fazem, na Faculdade Católica de Belém, o curso de teologia. Acho que também seria interessante, padre, você partilhar conosco, o seminário, como é que ele consegue se manter? Ele tem dificuldade de manutenção? Quem está participando conosco se quiser, pode ajudar. E para ajudar, onde que procura? Fala com quem? E como é que é essa manutenção do seminário? Diocese tem tido dificuldade de manter o seminário? Então, como é essa manutenção, o sustento, né? É aqui que olha, Para cá que eu tenho que olhar? Obrigado, gente. Misericórdia. Então, as dioceses ajudam, né? Primeiro, acho que é interessante dizer que nós não abordamos as nossas necessidades materiais ou financeiras como despesas. São investimentos. E isso, antes que alguém pense, ou diga, ou alegue, ou critique, não é usar um eufemismo, não é usar uma palavrinha de um poeminha para consolar, não é não. É visão mesmo que nós temos de formação. De fato, nós fazemos investimento. E os investimentos são profundos, são pesados.
a gente precisa continuar fazendo para ter qualidade naquilo que nos é possível como Seminário Arquidiocesano São Pio X, né? E eu diria que também como Arquidiocese de Santarém, que é quem chega mais perto no sentido mais estrutural ou financeiro dessa manutenção, desses investimentos, né? Então, as dioceses colaboram mensalmente com uma importância para que o seminário esteja funcionando. De modo geral, a Arquidiocese de Santarém tem um destaque maior, porque também existem outros usos, outras demandas que envolvem o seminário. O seminário também ele funciona como uma casa de passagem, uma casa de hospedagem de missionários, bispos, padres, religiosos, também seminaristas de outras dioceses, né? Temos essa referência. Atualmente, uma outra maneira que a providência nos permite, aliás, não é só atualmente, já faz alguns anos que isso acontece, agora está ficando um pouco mais intenso. Também acho interessante, lhe agradeço pela pergunta, acho interessante dizer, nós temos estrutura para sediar encontros. Nós temos estrutura física para sediar congressos, assembleias, retiros, reuniões e cursos educativos, formativos, inclusive de organizações não governamentais. Nós também acolhemos, contanto que tenha um cunho formativo, educativo, né? Paróquias, grupos, movimentos. Se a gente fosse destacar aqui, por exemplo, o movimento das equipes de Nossa Senhora tem uma presença muito forte no seminário. E não apenas porque alugam o espaço para fazer encontros, retiros do movimento, como também pelo afeto que eles têm pelos seminaristas, né? As intercessões que fazem, tem outros movimentos também fazendo intercessões, né? pelos seminaristas, enfim. Mas é um dinheirinho que entra e que de alguma forma ajuda. Resolve tudo? Não, padre. Não resolve tudo. Nós ainda temos uma despesa um pouco alta, né? Um gasto um pouco alto, né? E o que a gente consegue não resolve 100%. Daí que as dioceses entram, então, para ajudar, né, a equilibrar essa questão toda. Agora, muito esporadicamente, algumas pessoas espontaneamente querem fazer doações. Nós aceitamos, seja de maneira muito concreta, como levando mantimentos, escolas, paróquias. A região 6 de Pastoral, por exemplo, é muito presente, e ainda dou um destaque maior, porque não tem como não reconhecer, né, a área pastoral São Rafael Arcanjo, do Padre Divaldo, porque o Padre Divaldo faz a motivação o ano inteiro da área pastoral, em prol do seminário. E isso realmente ajuda. Então, tudo que nós recebemos de ajuda, como alimento, seja de proteína animal, que é mais caro, e todo mundo sabe, né? Quem é pai de família, mãe de família, sabe muito bem disso, né? É uma economia. Se a gente recebe qualquer coisa que seja, é uma economia. O que a gente gastaria comprando aquela proteína, aquela verdura, aquele legume, aquela farinha. Portanto, irmãos, recebemos qualquer doação. Em dinheiro também, uma transferência por meio de um Pix também a gente recebe. Isso tudo para nós é providência de Deus. Uma cesta básica é bem-vinda. Sem dúvida alguma, até meia cesta, mas por que não 10 também? Então a gente recebe, né? A gente recebe doação de animais, como o Padre Divaldo já conseguiu algumas vezes, né? Doação de animais para a nossa alimentação no seminário, é tudo muito providência mesmo. A Paróquia São Francisco, por exemplo, é uma grande parceira e que não é apenas uma vez ao ano, com muita frequência, de uma forma ou de outra, colabora conosco. Eu lhe agradeço, Padre Armstrong, pela sua preocupação para com os seminaristas, porque o senhor pergunta como eles estão. O senhor se importa de, às vezes no áudio, ou quando a gente está junto numa celebração, se pergunta como é que está a saúde dele, o senhor pergunta como é que está a vida de oração. Isso é uma preocupação, e acho que é isso mesmo, né? De modo geral, os padres precisam ter essa preocupação com os seminaristas. Nós precisamos de seminaristas, né?
Então, obrigado pelas orações que o Senhor faz, como sacerdote que o Senhor é. Obrigado também porque o Senhor motiva a paróquia a rezar em cada missa. E eu já vi isso, porque já vim celebrar aqui na paróquia em horários diferentes, e eu vejo que nas intenções da missa está ali, pelos seminaristas. Muito obrigado. Eu não tenho dúvida alguma de que dentro do propósito de Deus, no plano de Deus, naquilo que está designado na infinita e soberana sabedoria do Senhor, as orações que vocês fazem aqui na Paróquia São Francisco, em outros lugares, essas orações são atendidas, serão atendidas. Por isso agradeço. E pela ajuda material, estrutural que o Senhor também providencia. Então, a gente funciona dessa maneira e recebemos qualquer tipo de ajuda. Bem, as pessoas às vezes, a gente fala, não fica tudo tão claro, tão concreto, mas eu vou dar um exemplo. Nós precisávamos de 2 caixas de banana para um evento, né? Falei com a Ivone, conhecida nossa. Ela não aceitou o pagamento. E eu insisti, porque sei que é o trabalho da família e tal. Ela fez doação. Mas espera aí. Mas então, se eu economizo, se eu tenho essa graça de ganhar 2 caixas de banana, esse dinheiro vai ser investido em outra coisa, porque nós temos outras necessidades, né? E assim vai, vivemos dessa forma, providência divina brilhando a cada dia. Providência divina. Inclusive, uma vez que tivemos uma necessidade, estamos dentro de uma visão com umas plantas, e as plantas são para uso nosso, da casa, mas vimos a necessidade de dar uma esvaziada no viveiro que a gente nem percebeu quando a coisa já estava lotada demais. Fizemos uma experiência. É muito pouco o que a gente recebe, não é cultura em Santarém, um apreço pelas plantas, essa cultura de comprar, de decorar, de levar para sua casa. Mas esse pouquinho que tem entrado, que também não é a nossa intenção, né? Mas esse pouquinho que tem entrado também é o brilho da providência. Legal. E, Padre Alessandro, quais são esses outros desafios que você vê também na formação dos seminaristas que chegam até o Seminário São Pio X? Quais são esses desafios que vocês enfrentam lá? Eu acho que, de modo geral, a igreja tem uma necessidade grande, ou existe uma necessidade grande que a sociedade ou que a cultura impõe sobre a igreja, que é compreender melhor a característica dos jovens da geração de hoje, né? Então, como é que está a sociedade? Quais são as culturas? Quais são os rostos ou as faces das várias juventudes que nós temos na igreja, na sociedade, no dia de hoje? Por exemplo, no Seminário São Pio X, nós não temos um perfil muito homogêneo. É absurdamente heterogêneo. Das origens de família, das origens de comunidades mesmo, das experiências escolares, experiências de alfabetização, experiências acadêmicas, experiências paroquiais, culturais. Tudo muito extremamente heterogêneo. E por que eu estou fazendo esse comentário? Porque em outras dioceses a gente observa que, de uma forma ou de outra, em alguns lugares, e que também em nível nacional isso está se tornando cada vez menos, portanto vejo provavelmente como um fenômeno social, antropológico, cultural, que seja, a gente ainda percebe alguma coisa um pouco mais próxima. Aqui não. E isso é um desafio, e a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças muito grandes. Por outro lado, com a graça de Deus, a vida comunitária, a vida fraterna, favorece que exista uma integração entre os formandos, né, entre os seminaristas, e neste caso, e desta forma, um vai ajudando o outro a viver bem, a estar bem, a se encontrar consigo mesmo. A vida comunitária ajuda nisso, né? A se encontrar a pessoa se encontra consigo mesma. E como formador, eu tento muito fazer com que eles percebam, com que eles entendam que a gente precisa experimentar no seminário a verdade da vida, para que no futuro, na relação presbiteral, na fraternidade presbiteral,
essa verdade continue. Para que não sejamos tentados a ter relações que não trazem profundidade, né? Ou que a gente tenha uma tendência a um vazio, né? Então é muito importante esse momento. Só que eles já trazem as feridas, já trazem os traumas. Isso é muito normal. Portanto, os seminaristas são jovens tanto quanto qualquer outro jovem que está fora do seminário. São perfeitamente iguais, com as mesmas necessidades. A diferença é que estão numa casa formativa, tendo formadores, tendo uma equipe que assessora, que acompanha. E isso também é uma graça para a vida deles, né? Dentro desses desafios da pastoral na Arquidiocese de Santarém, você tem colaborado também com a catequese, né? Como é que é esse desafio da catequese para a gente entender melhor na evangelização em toda essa Arquidiocese de Santarém, que você está na frente também como equipe? Então, eu estava na catequese, agora é Padre Alcides, que é o atual coordenador arquidiocesano da pastoral catequética. Eu estive por quase 7 anos como equipe, né? Tivemos muitas dificuldades, e uma delas, inclusive, pelo fato de todo mundo ser muito ocupado, né? A começar por mim, né? Dom Flávio me fez esse convite e eu não consegui dizer não para ele. Eu lembro que eu estava me preparando para viajar para Roma, para o jubileu de ouro da Renovação Carismática no mundo, e ele disse: você vai para Roma, reze ao Espírito Santo, e quando você voltar de Roma, você me diga um sim, igual certas pessoas que falam isso, para os outros darem um sim, dizerem um amém, por aí. Então ele disse: e você me dá um sim quando você voltar de Roma. Aí ele falou: sim para quê, Dom Flávio? Para a catequese na nossa arquidiocese. Só que ele pegou numa fraqueza minha, porque eu amo a catequese. E esse amor pela catequese me levou sem dor nenhuma, a estudar mais e a ter mais trabalho. Eu acho que o meu trabalho triplicou no cuidado com a formação. E a gente tentou fazer, a gente fez aquilo que a gente pôde, né? A minha equipe e eu assessoramos catequistas, alguns padres que procuraram. Claro que para a gente chegar a uma paróquia é importante o padre convidar. Se o padre não convida, é difícil chegar, né? E nós não vamos a nenhuma paróquia apenas pelo convite dos catequistas ou da coordenação da catequese paroquial. Tem de ser uma formalização do pároco, né? Ou do vigário que acompanha a catequese. Mas, de fato, padre, nós oferecemos ao longo desses anos formação, apresentamos para a Arquidiocese propostas de itinerário catequético para crianças e adolescentes em idade de catequese eucarística, uma proposta de itinerário para jovens e adultos para a catequese crismal. Depois, na Paróquia Sagrada Família, por exemplo, onde fui vigário por 1 ano, mais ou menos, chegamos a ensaiar uma proposta de itinerário específica para adultos. E assim a gente foi trabalhando, socializando também no Regional Norte 2, tentando iluminar algumas discussões e reflexões. E a catequese, com a proposta que a CNBB, porém não que saiu da cabeça dos bispos como algo meramente formal, mas sim um convite do Espírito. O indicativo já vem do Concílio Ecumênico Vaticano II, para o catecumenato, para a iniciação à vida cristã acontecer na vida de uma pessoa a partir de uma catequese renovada. Quantos documentos da igreja como toda a Igreja Universal, da Igreja do Brasil, né? O documento de Aparecida, que também é uma referência para essa igreja na América Latina, né? Então, isso tudo foi motivando a Igreja do Brasil, e em Santarém acompanhou muito de perto essa discussão, essa reflexão, já desde os outros coordenadores que vieram antes de mim,
já vinha acompanhando, né? A gente não começou do zero, é claro que não, a gente tentou dar uma continuidade ao trabalho que Padre Antônio Cláudio vinha fazendo, depois Ivonelli, depois eu, né? E assim a gente tenta também apresentar essa linha para oferecê-la ao Padre Alcides, que deverá continuar essa missão aqui na Arquidiocese, né? Necessitamos de catequistas bem formados. Necessitamos de padres que saibam dialogar com os catequistas, não a partir dos seus gostos pessoais, mas a partir do documento da Igreja, da experiência, da realidade pastoral da Arquidiocese de Santarém, considerando aquilo que está sendo construído como pastoral catequética. Isso é um grande desafio. É um grande desafio, por exemplo, que um catequista vá participar de um encontro arquidiocesano, aprenda coisas novas. É assim, padre, os catequistas vão e ficam cheios de entusiasmo, mas nem sempre eles conseguem desenvolver ou executar ou fazer as experiências quando voltam para a base, que é a sua paróquia, porque nem sempre encontram apoio. Não é só uma falta de estrutura física, porque no interior, por exemplo, eu fiz experiências belíssimas de fazer catequese embaixo de mangueira, e não tem problema, né? Mas o mundo está extremamente exigente. Nossas crianças, nossos jovens, os adultos de modo geral, independente da idade, catequizando ou fiel católico, nós estamos sendo bombardeados pelo secularismo, bombardeados por culturas de morte e um relaxamento espiritual, uma frieza espiritual, e existe uma necessidade grande de oferecer conteúdo litúrgico, conteúdo doutrinário, conteúdo apologético para os nossos fiéis. E os nossos catequistas são as pessoas que, pelo próprio ministério que receberam de Deus, o ministério da catequese, deveriam ter nas mãos, na ponta da língua, encher a cabeça e o coração de conteúdo e fogo de amor, para ajudar na formação do nosso povo. Grande desafio, formação de catequistas, continua sendo um grande desafio, e essa interação de padres compreenderem o que é o processo catecumenal da catequese renovada, o que é a inspiração catecumenal, o que é essa iniciação à vida cristã a partir daquilo que o sopro do Espírito está dirigindo para a igreja. Muito bem, está tudo interligado. Nesta casa comum. Da catequese também, você vê que alguns catequistas surgem vocações, né? Você tem vocações de catequista do interior, né? A pessoa entra na catequese e depois sente vontade. Ali vem a vocação sacerdotal. Mas tem uma coisa interessante, padre, porque a palavra que o senhor usa agora é muito forte, e ela é de Deus, que é vocação. E aqui no Brasil, nós temos esse costume bonito de dedicar o mês de agosto para celebrar as vocações, né? A cada domingo aqui no Brasil, nós celebramos uma vocação específica, né? Primeiro domingo, a vocação para os ministérios ordenados. Antes a gente só dizia a vocação do padre, mas não é bem assim. É a vocação para os ministérios ordenados. Então aí nós contemplamos o bispo, o padre, os diáconos, né? E os seminaristas estão nesse caminho aqui. No segundo domingo, a gente só dizia o dia dos pais, domingo dos pais. Mas a gente compreende, é a vocação para a vida familiar, a vocação familiar, né? No terceiro domingo, a vida religiosa. No quarto domingo, vida religiosa, não apenas as irmãs consagradas, mas a vida religiosa como um todo. Daí que entram as mulheres e os homens religiosos, de congregações, ordens religiosas. Claro que você sabe, eu estou falando isso porque o nosso ouvinte do Paz e Bem Podcast deve saber com um pouquinho desses detalhes também, né? E no quarto domingo, a vocação leiga. E os ministérios leigos são os mais variados que a gente possa imaginar. E os ministérios leigos têm sustentado a dinâmica pastoral das nossas paróquias. E não é só em Santarém. Em todo o Brasil é assim. E a força e a dinamicidade da igreja se dá, em grande parte, por causa dessa movimentação amorosa e absurda dos leigos que sustentam os ministérios, que sustentam as equipes de serviço, que sustentam as pastorais, que sustentam os movimentos. E ainda no quinto domingo, quando existe o quinto domingo, naquele ano que existe, há um destaque específico para os catequistas. Né? Padre Armstrong, aqui no Brasil,
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil já vinha trazendo há um bom tempo a reflexão da catequese como um ministério. Para nós aqui no Brasil, quando o Papa Francisco trouxe esse brinde, esse presente, esse dom, essa graça de considerar o catequista como um ministro, a catequese como um ministério específico, nós ficamos muito felizes, embora para nós brasileiros, a igreja no Brasil, isso não fosse uma novidade. Porém, isso foi uma grande novidade para muitos países, para vários continentes, sem dúvida alguma, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando o Senhor disse, surgem vocações na catequese, a primeira vocação, neste caso, neste ambiente, neste território da catequese, a primeira vocação é ser catequista. Portanto, o catequista é uma vocação específica. Isso é muito forte, isso é muito profundo, isso tem base bíblica, isso tem base da tradição da igreja, da história da igreja. Isso tem uma força pastoral absurda, avassaladora. O catequista é uma vocação. Aí sim, o outro detalhe que o senhor apresentou aqui. E às vezes pode ocorrer de o Espírito Santo queima o coração de um rapaz, de um jovem catequista que procura a outra vocação, a vocação para o ministério ordenado. Aí vem a curiosidade, fazer um encontro vocacional, visitar o seminário, conversar com um padre sobre a vida sacerdotal. Aí sim. Mas eu quero lhe agradecer, padre, porque aí o senhor trouxe fogo para o meu coração, quando falou de catequese como vocação. Olha. E, padre Alessandro, você falava aí que a igreja é rica por muitos leigos e leigas que assumem a sua vocação também no engajamento. Eu vejo assim, o leigo que é comprometido é uma fé enraizada, dá os vendavais, mas ele não cai, porque ele está enraizado, ele tem um compromisso, ele já tem uma maturidade, já tem uma formação, e essas pessoas é mais difícil até abandonar a fé, né? Uma fé enraizada. Tem uma expressão no Antigo Testamento, padre, que é a palmeira de Yahvé, a palmeira do Senhor, balança, vai para um lado e vai para o outro, mas não quebra. De verdade, isso é maravilhoso. Existem leigos que estão nesse nível. E graças a Deus, não são poucos. Existem sim aqueles que são mais cristalzinhos, né? Acontece um problema, já está trincado, já está amuado. Vamos falar a nossa linguagem. Está trincado, amuado, está trombudo, já está com raiva, chateado, né? Malacafento na alma, no espírito. Porque não teve a sua vontade realizada, porque não foi reconhecido, porque não foi aplaudido, porque o padre não colocou tapete vermelho, porque a irmã religiosa que tem naquela paróquia ou na área pastoral não apoiou. São as mais variadas argumentações. Mas aqueles que são como palmeira do Senhor, balançam, mas não quebram. Eles podem até envergar um pouco assim, porque está doendo, porque está machucando, e a missão dói, a missão machuca. Eu acho que nós poderíamos combinar, e eu caí numa fraqueza, eu estou tentando combinar coisa que não era para combinar. Mas eu ia dizer, e digo agora, né, quem sabe uma outra conversa sobre o perfume da missão, aquela fragrância de Cristo sobre a qual Paulo, o apóstolo dos pagãos, escreveu, a fragrância de Cristo que nós carregamos, nós que somos vasos de argila carregando um grande tesouro que ele escreveu aos Coríntios, mas também os espinhos, as dores da missão, os problemas do missionário, os sofrimentos do missionário. E os missionários sofrem, né? Porque nós somos uma configuração do Cristo e o nosso Cristo é um Cristo sofredor, né? Então, existem esses leigos que sofrem, mas eles seguram. Existe uma paróquia que passa por uma turbulência e quando tem uma comunidade reunida, uma paróquia que se ama, leigos que amam o seu pároco, o seu vigário, que se amam entre si, conseguem, porque é o amor, padre. O amor é que une, o amor é que sustenta e consegue. Passa por dificuldade, mas não larga, não pula fora do barco, não se joga, continua firme. Padre, dentro dessa visão, o Papa
ele pediu que se fizesse, né, esse olhar vocacional, tem esse pedido nas paróquias, tem uma equipe vocacional, até digo que nós estamos devendo com essa dívida. O Padre Augusto é o promotor vocacional também, né, ele trabalha com as vocações, então a gente tem que fazer essa ponte para ele vir aqui um dia na paróquia com você, para a gente reunir um grupo vocacional aqui. E essa aproximação dos seminaristas com as paróquias também é muito importante, né, Padre? Você sempre leva os seminaristas nas celebrações. Uma vez ou outra, no Cristóvão, eles estavam presentes, foi apresentado, foi muito bom isso, né? E que, na verdade, isso já vem acontecendo, né? Ao menos nos últimos anos, né, na Arquidiocese, isso já vem acontecendo, especialmente nos eventos arquidiocesanos, né? Um momento forte da nossa arquidiocese. O seminário é uma casa da arquidiocese, então é importante estarem presentes. O Padre Augusto é o promotor vocacional para o clero diocesano, né? Também está à frente do serviço de animação vocacional. E como promotor para o clero diocesano, ele se responsabiliza, tendo um apoio nosso, né, meu, do seminário, para os encontros vocacionais, que acontecem sempre no último sábado de cada mês, né? Neste encontro vocacional, nós acolhemos os jovens que querem conversar sobre qualquer vocação. E depois a gente vai orientando, né? Se é a vocação matrimonial, mas o nosso foco é a vocação para o ministério ordenado, a vocação sacerdotal. Talvez um sábado antes, vocês podiam mandar esse convite para as paróquias divulgarem o final de semana antes desse encontro. Aí as paróquias podem divulgar nas celebrações. Certo, obrigado pela sugestão. Apesar de que já vínhamos fazendo isso, né? E vamos procurar em 2024 outras estratégias também. E perceber o apoio e o interesse do pároco, como é o seu caso aqui, né? E da paróquia, nos anima muito, nos motiva muito, porque realmente nós queremos lançar as redes, oportuna e inoportunamente. Padre, essa missão que vocês fazem uma vez por ano, a missão nas comunidades, eu lembro que eu estava na Nova República, foi um avivamento. Eles foram, era Nova República, Santo André, então ali São José, Nossa Senhora do Carmo, era Nazaré, no tempo que eu estava, eles visitaram tudo, que foi um arrastão assim, um mover do espírito, e as comunidades ficaram muito vivas, animadas. Agora também foi feita a última missão, né? Isso é um desafio, é uma contribuição muito importante dos seminaristas de evangelização em comunidades, né? Uma via de mão dupla, Padre. É um fogo de Deus para as comunidades que recebem os seminaristas missionários, mas é um fogo de Deus no coração do seminarista também, quando ele se compreende missionário da igreja, quando ele se compreende, ele se percebe chamado por Deus. Isso é muito interessante. A experiência missionária em Santarém, na Arquidiocese de Santarém, formou grande parte do meu coração sacerdotal. A experiência missionária me colocou em paróquias, em regiões da nossa arquidiocese, que eu não podia imaginar, porque eu não conhecia, não podia imaginar. O povo forma os seminaristas. Em outras palavras, o povo forma o sacerdote, independente da etapa em que ele se encontra na vida sacerdotal. Seja o sacerdote em potência, filosoficamente falando, qual é o caso dos seminaristas, né? Seja o diácono, o padre mesmo. Eu digo isso também porque alguns padres se dispõem a nos ajudar na experiência missionária. Padres da nossa arquidiocese, embora poucos em número, que se dispõem para a experiência missionária, mas também padres de fora que, com certa frequência, mostram interesse e vêm de outros regionais da CNBB, vêm para cá para fazer a experiência. Reitores de outras dioceses, vêm com os seminários. Já tivemos experiência em que veio o seminário todo, o reitor, o diretor espiritual, mas os seminaristas todos para fazer a experiência missionária aqui. É realmente uma graça, um fogo, um Pentecoste. A pessoa que tem vontade de conhecer, que ainda não conhece o Seminário São Pio X, como é que faz para ir até o seminário, para fazer uma visita? Se quiser ir lá, como eu disse no início, dar uma colaboração para o seminário, olha, no sábado,
ou a parte da tarde, ou pela manhã? Que hora é melhor para fazer uma visita no seminário? Que dia é melhor? Bem, de modo geral, o seminário funciona no seu expediente para o atendimento às pessoas, né? De segunda a sexta de manhã e à tarde, das 8 ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde, e aos sábados pela manhã, das 8 ao meio-dia. Chegando ali, vai ter alguém para receber. Seja um jovem, um adolescente, que quer alguma informação, né? Sempre tem alguém de nós, algum de nós ali que a gente pode passar, né? Os nossos colaboradores que trabalham ali no seminário também podem passar informações. Ali na secretaria já vai ser recebido e vai ser orientado dentro da necessidade que a pessoa tem, né? Por que quer conhecer, por que quer saber, por que quer visitar a casa, porque as pessoas comentam assim, meu Deus, eu nunca entrei aqui, faz anos que eu passo aqui na frente, só passo na Cuiabá, mas nunca entrei. Quantas pessoas comentam, pode visitar a nossa casa. Para isso, não existe uma necessidade grande de agendamento para visitar a casa, para saber alguma informação. Para alguns atendimentos, inevitavelmente a gente precisa agendar, mas para conhecer, para levar a sua caridade, a sua generosidade, a sua espontaneidade, chega ali com a gente, chega ali na secretaria e nós vamos ter a alegria de lhe receber e lhe agradecer pela bondade e mesmo pela visita, tá certo? Os jovens também que querem informações para um acompanhamento vocacional, como nesses dias de Cristoval e depois do Cristoval, que já começaram a procurar, graças a Deus, né? Chega lá e a gente vai passando as datas, vai conversando sobre essa necessidade. É só chegar, padre, não tem burocracia. Agora, em dia de domingo, o funcionamento é diferente realmente. Eu tenho as celebrações, às vezes os meninos estão os jovens seminaristas, né? Estão na pastoral, mas normalmente de segunda a sábado tá tranquilo. Eu queria que você parte duas perguntas. A primeira e depois a segunda. Queria começar as primeiro dizendo assim, qual foi o seu maior desafio na frente, na formação do Seminário São Pio X, né? E nas suas missões, seus maiores desafios. Segundo, quais foram as suas maiores alegrias, tanto no Seminário São Pio X, quanto fazendo as suas missões aqui na nossa região. Tá. Eu acho que o meu maior desafio, trabalhando na formação, eu comecei com o propedêutico, né? Quando o Dom Flávio me fez o convite, foi para trabalhar diretamente com o propedêutico, e já Dom Irineu me convidou para assumir o seminário maior. Eu acho que eu vou pontuar isso lá no início do trabalho, no início da experiência mesmo. Ano 2017, 2018, foi me deparar com essa diferença muito grande das experiências, das vivências que eu citei há alguns minutos, né? Uma turma muito heterogênea e precisar compreender não apenas intelectivamente, não apenas na perspectiva de conhecimento teórico, mas compreender e conceber essa multidiferença no espírito. Acho que esse foi e continua sendo o meu grande desafio, né? Depois existem também necessidades formativas para os próprios sacerdotes, para o próprio formador. E aos poucos a gente vai encontrando o caminho para isso também, para tentar ajustar e equilibrar. E Deus tem permitido, Deus tem feito isso, né? Deus tem permitido através da igreja, do bispo que se preocupa muito, da arquidiocese, né? Os bispos de modo geral trazem o seminário ou a formação como uma grande preocupação pessoal deles, né? E à frente do seminário maior, eu posso dizer que o Dom Irineu tem uma preocupação muito forte com relação a isso. Agora, as missões, acho que foi o outro ponto que o senhor falou, né? Sobre as missões, o senhor se refere a missões de modo geral? As missões em geral, pelo seminário, pela renovação, como padre em geral. Missões do seminário. Tem períodos da semana ou do mês que eu passo o dia inteiro no seminário.
O seminário em Santarém tem uma característica um pouco diferente de outros seminários. Por exemplo, nós temos o seminário que é a casa formativa, né? Mas que funciona acolhendo encontros, retiros, como eu apresentei, inclusive pessoas que querem lá, querem informações a respeito de como fazer um encontro, retiro, quanto custa e tal. Qualquer dia da semana, apareça lá e nós vamos apresentar as propostas para vocês. Várias propostas de uso, né? É até interessante como aquele livro do monge executivo, né? Alguns mosteiros aí nas grandes cidades, eles promovem retiros nos mosteiros 2 vezes por mês. Quem sabe você preparar um retiro para essas pessoas que estão cansadas, abatidas, fazer um retiro no Seminário São Pio X. Vem aí, aguarde. Já começamos a fazer experiências piloto, entendeu, padre? 2024 é um ano que vai ter coisa bem interessante nessa perspectiva. Então, tem esse desafio, padre. Como administrador da casa, de modo geral, sim, mas essas coisas muito específicas acabam, inevitavelmente, consumindo muita energia física e espiritual, né? Da administração da casa nesses outros âmbitos também, como a manutenção de uma casa de retiros, que tem acontecido, né? Que tem sido lá no seminário. De repente, a gente pode até pensar o encontro das mulheres lá, né, padre? O encontro das mulheres, fazer lá, que é maior, é uma área bem mais espaçosa. Quantas pessoas pegam lá no auditório? Vou ter que dizer, demorou? Vou ter que dizer assim, demorou? Quantas pessoas pegam lá? Mas, de fato, dependendo do encontro, padre, dependendo do perfil do encontro, do estilo do encontro, o nosso espaço maior, que é o auditório principal, nós conseguimos colocar no máximo 290 a 300 pessoas sentadas. Né? Para um evento maior que isso, a gente não consegue acolher bem. De colocar por colocar, dá para colocar, mas a gente não consegue acolher bem. Então, outras missões, que o senhor perguntava, outras missões, por exemplo, celebrações da Santa Missa, onde tem um padre está precisando, uma paróquia que está precisando, a gente olha a agenda e tem uma disponibilidade, a gente vai lá e celebra, né? Por exemplo, eu estou muito presente aqui na Paróquia São Francisco, porque o pároco daqui convida com bastante frequência, né? E me acolhe, graças a Deus eu agradeço por isso. Estou muito presente nas paróquias dos Carmelitas de Maria Imaculada. Existe uma fraternidade muito profunda entre nós, né? Entre mim e a congregação. Portanto, ali na área pastoral Cristo Ressuscitado, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, um pouco mais antes, né? E também na área pastoral São Lucas Evangelista, que atualmente é administrada pelo Padre Augusto, pela própria necessidade missionária daquela área pastoral. E neste ano, 2024, não é diferente, e continuarei dando uma ajuda dentro do meu possível, né, ao Padre Augusto e à sua área pastoral. Às vezes, missões com movimentos, pregando retiros, prego em grupo de oração, pregando retiro de uma paróquia ou para catequistas ou para um grupo específico. Deus me permite algumas vezes viajar para uma outra diocese, geralmente para fazer pregações, para um outro estado, e assim vai. Legal. E as suas maiores alegrias? A minha alegria é ser padre. Ser padre. A minha alegria é entender que Deus me deu a vida. Ele me fez para ser padre. A minha alegria é ver a bondade de Deus que escreveu um caminho. Ele traçou um caminho para que eu pudesse enxergar, e Ele me permitiu enxergar. E eu estou nesse caminho. E assim, padre, é só graça, é só misericórdia. Eu não sou bom, eu não sou uma pessoa boa. Eu tenho inúmeras limitações. Se não fosse a graça de Deus, eu poderia estar perdido, eu não sei. Mesmo eu tendo falado no início sobre o meu engajamento paroquial, mas chega um momento da vida que você
tem tantas opções diante de você. Deus me permitiu. Essa é a minha maior alegria. É eu saber que, diante das propostas, especialmente por causa da cultura e das artes, ou da arte musical na minha vida, se eu seguisse naquilo ali, que é uma coisa em si mesma, uma coisa boa, eu poderia estar em outros lugares. Mas eu fui percebendo como Deus foi tirando, arrancando. Ele me permitiu para aquilo que Ele queria. Ele me permitiu conhecer, aprofundar, experimentar, estudar, escrever para aquilo que Ele queria. Era um propósito dEle, era um plano dEle para Ele usar do jeito que Ele queria. Isso para mim hoje é claro, 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 claro como a luz do dia. Me permita fazer partilhar um detalhe da minha vida. Eu, quando estava fazendo o curso na UFPA e o curso na UEPA ao mesmo tempo, e outras demandas, eu dizia: Senhor, esse curso é para ti. Eu só não sabia no que ia dar essa oração, mas eu me sentia impulsionado a dizer: Senhor, esse curso é para ti. Eu estava na UFPA e dizia, eu morto de cansado, e eu vou compartilhar uma coisa. Na minha formatura de letras, houve um desfile, aquelas coisas de formatura, em que cada formando vai lá para frente, ali onde tem um palco e tal. Cada formando, cada colega da minha turma que estava indo para lá para frente, era aplaudido, estava na passarela, era aplaudido e recebia um título. Meu Deus, qual foi o meu título? E vamos receber com alegria o nosso aluno turista. Acredita um negócio desse? Por que turista? Porque às vezes eu viajava para um seminário de vida no Espírito Santo em outra cidade aqui da nossa região, e nem sempre era a Diocese de Santarém, era outra diocese, Óbidos, Altamira, como eu falei. Às vezes eu viajava na sexta-feira, já não podia estar na aula. E alguém talvez que esteja assistindo nesse momento vai pensar assim: ele acha bonito fazer isso, mas ele faltava, era irresponsável. Não. Eu não estou dizendo que tem beleza, que é bonito, que é feio. Eu só estou dizendo que eu entendia que era a vontade de Deus para a minha vida. E assim eu vivia e assim eu fazia. E às vezes eu chegava na segunda-feira de tarde, portanto não ia na sexta nem na segunda. E para a glória de Deus, o Senhor me permitia ter um rendimento bom. E a galera não entendia o porquê. E aí eu só comigo, se soubesse o apelo que eu faço ao Senhor para agir nessa cabeça, para fazer alguma coisa, para escrever alguma coisa. Enfim, isso aqui eu acho que tem um outro assunto já, porque esse negócio aqui vai render. Esse negócio vai render. Quando já te encontraram muitas vezes no centro, em algum lugar, aí as pessoas perguntam assim pra gente: ei, padre, e aí, tá passeando? Pelo amor de Deus, direto. Só faz alguma coisa. Tá de folga. Tá de folga, né? Tá de folga, tá de folga. Então, assim, isso é uma alegria. Viver nessa dinâmica é realmente uma alegria. Agora, Padre Alessandro, eu acho interessante quando eu lembro que eu celebrei durante muitos anos na catedral, a adoração. Tinha um rapaz que ele frequentava lá a adoração, um mototáxi, um senhor. Quando eu passava com o Santíssimo, ele dizia assim: olha, Deus te abençoe. Algumas senhorinhas na igreja dizem pra gente como é importante também o povo rezar por nós, né? Pelo amor de Deus, eu peço direto. E eu conheço algumas pessoas que são movidas por oração. Eu peço, coloca a mão na minha cabeça, porque eu sou desse tempo, né? É coisa de carismático, né? E isso não sai, não. Isso não sai de mim. Pelo amor de Deus, eu chamo fulana, independente de acordo com a paróquia, né? A gente conhece algumas pessoas em algumas paróquias. Pelo amor de Deus, eu pego a mão da senhorinha lá, coloca a tua mão aqui na minha cabeça, reza agora por mim, que eu estou muito precisado. E eu não estou falando brincadeira, padre. Quando eu digo para alguém que eu estou muito precisado de oração, é porque eu estou. Inclusive, nesse momento da minha vida, no momento atual da minha vida, eu estou extremamente precisado de oração. Eu precisei me valer de quê? De uma rede de intercessores. E eu tenho alguns intercessores em alguns lugares do Brasil para me ajudarem a combater
Aí outro assunto, as investidas de Satanás contra o ministério sacerdotal. As investidas de Satanás contra os formadores de seminários. As investidas de Satanás contra os missionários da igreja, independente de ser padre diocesano, de ser de congregação ou ordem religiosa. Então a gente precisa ter gente que reza por nós. E é uma burrice se alguém... Eu acho que não existe, padre. Eu acho que não existe. Mas é uma burrice ter alguém, um ministro ordenado, que pense que não precisa de oração. Eu acho que um grande exemplo... Eu lembro que quando nós escutamos o anúncio de que já tínhamos Papa Francisco, eu estava numa balsa vindo de Almeirim para Santarém. Lembro como se fosse hoje, daquela tarde. E o pessoal no barco estava... E eu contando história aqui, meu Deus. E o pessoal no barco... Depois tem que cortar esse negócio aqui todo, né? E eu estava no barco... Aí o pessoal estava numa movimentação que ia ter um jogo de um campeonato. Agora eu não acompanho o esporte, só Jesus sabe onde era aquele campeonato, que eu não tenho ideia. E o pessoal queria ligar, acho que na Band, para assistir ao jogo. Acho que a Band foi referência de esporte, ou ainda é, não sei, por muito tempo, né? Só que quando ligavam o canal pela parabólica, na balsa, a balsa em movimento, no Rio Amazonas, vindo para Santarém, ligavam no canal, estava no Vaticano. Ligava para outro canal, estava no Vaticano. Ligaram na Band, estava no Vaticano. O pessoal sossegou que não tinha outra coisa para ver, tudo era o Vaticano. Por quê? Porque já ia sair o anúncio do Papa. O Habemus Papam. E aí, de repente, apareceu o Papa Francisco, que fez aquele gesto. Eu lembro que normalmente eu sou muito seco para experiências sensoriais. Quem são meus amigos mais próximos sabem disso, né? Eu sou muito seco mesmo para experiências sensoriais. Arrepio, choro, não tem esse negócio comigo não. Eu sei que Deus está fazendo, eu sei que Deus está falando, eu sinto, eu sinto que Ele está falando, eu só não estou tendo experiências sensoriais. Mas naquele dia que o Papa Francisco apareceu naquela janela, curvou a cabeça, pedindo oração, eu me arrepiei, fiquei que nem um porco espinho dos pés à cabeça. Podem rir, podem dizer o que quiserem dizer, podem colocar nos comentários aqui o que quiserem colocar nos comentários. É coisa de carismático? É. Eu senti um mover de Deus extraordinário naquele momento. E eu senti uma força da oração que foi para ele, eu senti no meu corpo a força daquela oração, porque eu sabia que tinha gente no mundo inteiro acompanhando, e eu sei que outros, perturbados que nem eu sou, que impuseram as mãos na direção da televisão. O carismático faz isso, gente. Pode criticar, tá liberado, a crítica tá liberada. Eu impus as mãos na direção. Eu sabia que não era a cabeça do Papa, eu sabia que ali era um monitor de TV, eu sabia, mas o gesto ajuda a gente a rezar, e eu não quero saber do que vão falar, eu quero é rezar. E eu rezei pelo Papa, e na hora que eu estou rezando pelo Papa, eu senti a força de Deus, e eu sabia, esse negócio vai render, essa oração vai dar certo. Não só a minha, mas da igreja toda, porque aquela multidão na Praça de São Pedro, então... É exatamente isso. Meu Deus, que graça. Padre Alessandro, as dioceses que têm muitas vocações é um resultado da oração do povo, né? Quando rezar o terço, você que está participando aí, reze pelos sacerdotes, reze pelos seminaristas. Então, um seminário cheio também é resultado da voz do povo que clama mais sacerdote, né? Duas coisas, padre. Vamos começar pela oração. O senhor está falando isso, eu me lembrei aqui que o GASP, que é o grupo de amigos do Seminário São Pio X, que é um grupo de benfeitores, com muita frequência reza pelos seminaristas, para que tenha seminaristas. Agora, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, há décadas, tem a missa da quarta-feira, meio-dia. Meio-dia. Né? Naquela missa da quarta-feira, meio-dia, toda missa de quarta-feira, meio-dia, em Aparecida, eles rezam pelos seminaristas e rezam pelos sacerdotes. Deus ouve, né? Agora, o senhor imagina se nós conseguíssemos mover... Já fizemos esse pedido, já pedimos em outras ocasiões, tá? Se nós conseguíssemos mover as paróquias, se houvesse um empenho mesmo, para que em todas as paróquias, não apenas no mês de agosto,
mas o ano inteiro se rezasse pelos seminaristas, pelo seminário, por mais vocações, para que o Senhor traga mais operários para a messe. Já pensou? Mas não é só oração. A oração é a nossa intercessão, Deus recebe, mas a gente precisa se mexer. Por isso que nós nos esforçamos, nós temos nos esforçado com algumas estratégias. Independente da equipe formativa ou independente da promoção vocacional da arquidiocese, cada paróquia poderia ter a sua promoção vocacional. Cada padre poderia ser um promotor vocacional. Eu acho que começa por aí. E você, Padre Alessandro, que estudou música, você acha que é importante... Misericórdia. Você acha que é importante a música na liturgia, na missa, a música para provocar o povo a cantar junto? A música está na Bíblia. Jesus cantava salmo. A música está do início ao fim da Bíblia. Existe um conteúdo implícito de som musical na criação. Existe um conteúdo, portanto estou no Gênesis, existe um conteúdo explícito de música no louvor dos anciãos e dos anjos e dos 4 seres no Apocalipse. Fim da Bíblia. Ou seja, a Bíblia toda tem essa experiência do louvor. Olha os levitas no Antigo Testamento. Então, a música está na Bíblia, a música está na fundação, a música está na história da igreja, a música está na tradição da igreja, a música está na liturgia da igreja, e a Igreja Católica, como instituição, tem uma influência na música no mundo, assim como as experiências de universidades. De modo geral, a igreja favorecendo a sociedade como um todo através das universidades. Quem criou a universidade não foi a igreja? Então, da mesma forma nas artes, né? A música é importantíssima. A música anima as nossas liturgias, a música anima os nossos encontros e retiros, a música anima o nosso povo. Agora, se a gente fala no Brasil, o povo brasileiro é musical. A nossa região norte, sobremaneira, existe algo diferente em Santarém. Não estou puxando para nós, padre, porque sou de Santarém. Existe algo diferente em Almerim, por exemplo. Existe uma musicalidade absurda em Almerim. É a nossa região. Os frades contribuíram muito para isso, né? Aqui teve Frei Ambrósio, né? O Frei Ambrósio reunia a juventude para vivências musicais intensas. E assim ele conseguia uma escola de música. Assim ele conseguia trazer essa juventude para Cristo, para a igreja. Então é importante que um padre saiba música. É importante, padre, faço convite para o senhor. É importante que um padre... Não, claro que não existe uma obrigação formativa, obrigatoriedade formativa, não existe hoje, mas já houve um tempo em que existia. E nós conseguimos perceber a diferença. Como um padre que estudou música, que aprendeu música, consegue recursos a mais no seu trabalho missionário de evangelização por causa da arte musical, né? A gente percebe isso. Os seminaristas, por exemplo, são incentivados. Eu, no seminário, tento fazer vivências com eles. Às vezes eu não consigo. Eu começo até um determinado mês, o semestre e tal, depois eu não consigo mais. Porém, ultimamente a gente está fazendo um caminho para que no decorrer do ano inteiro eles tenham vivências musicais. É importante sim, padre, é importante, ajuda. Você vai numa experiência missionária, o povo da comunidade pergunta: como é essa música? Dependendo do lugar, pergunta assim: qual é a toada desse hino? Como me perguntaram certa vez. É o mínimo. Então, ao menos uma técnica vocal. E aí você falando técnica vocal, e tem outras questões, né? Por exemplo, a oralidade mesmo, oratória, capacidade de comunicação com o público, tem muita coisa assim. A música, indiscutivelmente, ajuda, favorece, promove e levanta a evangelização. Muito bem, Padre Alessandro. Padre Alessandro, então, dê suas considerações aqui, né? Comente um pouquinho, dentro dessa sua experiência, tem as raízes desse nosso Paz e Bem aqui na paróquia. Qual foi a sua experiência, suas experiências aqui nessa paróquia?
passando por aqui muitas vezes, mas qual foi suas experiências mais fortes aqui nessa paróquia? Meu Deus, o que eu vou falar, padre? A minha vida foi nessa paróquia. Isso. Tudo foi muito intenso para mim. Tudo foi muito intenso para mim, né? É, Depois de alguns anos, inclusive de sacerdote, né? Deus me permitiu, inclusive, ter um olhar diferenciado para São Francisco. E eu me refiro ao louco de Assis, ao santo, né? Por exemplo, através da obra Lumen de evangelização, porque São Francisco de Assis é um dos baluartes da obra Lumen, né? Então, realmente, as minhas vivências aqui na paróquia foram todas muito intensas. Como eu falei nisso, tanto por causa de grupo de oração, movimentos da renovação, iniciativas, atividades da renovação, como também pela experiência litúrgica e pela experiência pastoral. Eu nem programei a minha vida, eu não programei minha vida. Eu quero isso, quero aquilo. Foi acontecendo. Aí eu vejo, foi Deus conduzindo. E eu, olhando para trás, consigo perceber, analisar que foi tudo muito equilibrado nesse sentido, né? Foi tudo muito, muito equilibrado. A paróquia São Francisco é meu berço, foi minha casa nessas vivências, inclusive pastorais. Agradeço a Deus por tudo isso. Agradeço a Deus por tudo que a paróquia e o suporte que a paróquia São Francisco de Assis me deu enquanto seminarista. Aliás, eu não tinha falado disso. A sua pessoa, especificamente, por tudo aquilo que foi muito profundo no meu tempo de seminário, lhe agradeço muito. O senhor sabe que eu tenho essa gratidão e faço questão de expressá-la, não apenas na sua frente, como a esse povo todo que está assistindo, tendo acesso a esse podcast, mas também porque o Senhor se empenhou em rezar por mim, cuidar, em zelar pela minha vocação e pela minha permanência no seminário, né? Graças a Deus não tive um período de crise, como chamam, uma crise vocacional, uma tristeza profunda que me pensasse em abandonar um caminho, em desistir da vocação e tal. Não tive isso. Até agora ainda não. Eu não posso dizer dessa água não beberei, mas também não quero beber. Não quero provar, né? Ainda não. Mas a sua amizade, o seu apoio, eu sabendo, é o meu pároco que está fazendo isso por mim. É o meu pároco. Isso foi muito importante, padre. Isso foi muito forte. Talvez era até bom, Padre Alessandro, você escrever uma cartinha para cada pároco dos seminaristas que estão no seminário hoje, né? Escrever uma cartinha, passar um e-mail, algo assim, uma mensagem no Zap. A gente faz um contato, padre, com eles. Isso é legal. Então, agora você vai... Agora quero agradecer pelo convite para que eu estivesse aqui. Aliás, o convite veio, né? Várias vezes. Obrigado também por isso, pela insistência. Para estar aqui no Paz e Bem Podcast. De poder compartilhar um pouco da vida, né? Um pouco da história, um pouco da missão, da vocação, do trabalho missionário. A oportunidade de trazer esses assuntos, especialmente falar aos jovens. É uma oportunidade que tenho e quero aproveitar. Quero falar com você, jovem, aos rapazes, de maneira ainda mais específica, né? Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Tem que ter coragem. Primeiro para conversar, para tirar dúvida. Ter uma curiosidade sobre a vida profissional. Eu estou falando profissional mesmo, não estou nem falando de vocação. Estou falando de profissão. Às vezes Deus nos chama, padre, eu fui observando isso, conversando com alguns jovens em vários lugares. Eu fui percebendo que às vezes um questionamento profissional acontece como uma confusão interior do jovem que está sentindo o chamado, mas ele não identifica a voz. Sabe o Samuel que está dormindo pensando que é o Eli? Samuel, você me chamou? Não, meu filho, eu não te chamei não, volta a dormir. Ou seja, está escutando, mas não sabe o que é. Está escutando, mas não sente direito.
E às vezes Deus está chamando para isso mesmo, para aquela profissão, para uma outra vocação. Quer conversar sobre isso? Procura a gente, procura o teu pároco, procura uma irmã, uma religiosa que talvez tenha na tua paróquia. Eu não sei de que diocese, inclusive, você é. A gente não tem noção aqui do alcance de onde isso pode chegar. Não tenha medo, fala com teu pai, fala com tua mãe. Se você não se sente apoiado pela sua família, pergunta para o teu pároco, vai à missa na tua paróquia, em alguma paróquia, em alguma igreja, chama o padre antes ou depois da missa. Se de repente não der muito certo com o padre, procura um outro padre, mas não sossegue enquanto você não mexer nesta inquietação de dentro de você. Se você está aqui em Santarém, procure a gente, procure Padre Armstrong, procure o Dom Irineu, que é o nosso arcebispo metropolitano, procure lá na Cúria Dom Irineu, ele certamente vai receber você, nós vamos receber você, queremos conversar, queremos ajudar você a identificar melhor esse chamamento, identificar melhor essa voz do Senhor. Não tenha medo, Deus não chama ninguém para o insucesso, para a tristeza ou para a infelicidade. Há muitos séculos antes de Cristo, o Senhor Deus, através do profeta Jeremias, disse: eu bem sei dos propósitos que eu tenho para vocês. São planos de prosperidade e de felicidade. Esses são os planos do Senhor para você. Mas como você será feliz se você não se encontra no mundo, se você não encontrou o seu lugar no mundo? Você não descansou interiormente porque não se encontrou. Eu posso dizer, não por vaidade, mas para agradecer a Deus, sou feliz, porque eu entendi a minha vida. Em Deus, eu sei para o que eu vim ao mundo, inclusive para falar com você. Então, procure a gente e nós queremos lhe ajudar. Seja corajoso, não seja covarde. O mundo está cheio de gente covarde. Não seja assim. Seja corajoso e procure a gente. Padre Alessandro, agora eu queria que você fizesse uma oração final e uma bênção para quem está nos assistindo, e quero convidar de novo você para você se inscrever no nosso podcast, partilhe com os amigos, né, esse nosso podcast Paz e Bem, e é sempre um momento de evangelização, de graças e de bênçãos. Vamos orar, convido você a se colocar numa postura que lhe favoreça a oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Jesus, eu te agradeço neste momento por todas as pessoas que estão em oração comigo. Te agradeço pelo Padre Armstrong, por esta paróquia São Francisco de Assis, em Santarém, no estado do Pará. Eu quero te agradecer, Senhor, pela nossa equipe técnica que nos dá suporte para que o Paz Bem Podcast vá ao ar e alcance estas pessoas que agora oram. Eu quero te agradecer, te glorificar por todas as bênçãos que o Senhor está derramando e derramou ao longo desses minutos de conversa, de bate-papo. Eu quero te agradecer e te glorificar porque a tua presença está alcançando agora várias pessoas, porque a presença do fogo do teu amor está aquecendo o coração e curando o corpo de pessoas doentes. Obrigado, Senhor, pela visita às casas, a visita às residências através deste podcast. Eu quero te glorificar, Senhor, porque onde a tua presença é real também o mover do teu amor. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Derrama o teu Espírito Santo para iluminar, para consolar, para conduzir, para fortalecer. Derrama o teu Espírito Santo sobre os corações mais entristecidos, sobre aquelas pessoas que não encontram sentido na sua vida, sobre os jovens que se encontram sem razão para viver. Querido Jesus, eu te peço, sopra o teu Espírito Santo para tirar toda a confusão mental,
toda dúvida, toda incredulidade, todas as pessoas agitadas pelo medo, pela melancolia, solidão, pela tristeza profunda. Alcança com o teu abraço que cura, Senhor, que liberta e salva todas as pessoas que começam a apresentar sintomas depressivos ou mesmo aqueles que têm depressão diagnosticada. Ô Senhor Jesus, eu te peço, toca com as tuas mãos perfuradas, as tuas mãos ensanguentadas a todos os doentes, mesmo aqueles que foram despachados, desenganados, Senhor, mesmo aqueles que também perderam a alegria, perderam a esperança, perderam o sentido de viver. Toca, Senhor, fortalece com o vigor do teu Espírito as pessoas que acompanham doentes nos hospitais, nas clínicas, em casa. Toca, Senhor, os familiares que já perderam a paciência com os idosos. Devolve a alegria, os sonhos, a esperança, a capacidade de sonhar e de realizar aos corações mais entristecidos. Senhor, devolve aos idosos toda esta capacidade. Enche as nossas casas, enche, Senhor, os nossos lares de alegria, de respeito e de amor. Protege as nossas crianças, Senhor. Derrama a tua força e o poder do teu amor, do teu Espírito sobre os nossos adolescentes e jovens. Ilumina, Senhor, o caminho de cada um deles para que eles não tenham dúvida ao te responder um sim verdadeiro, um sim convicto. Nós te glorificamos por todas as demonstrações do teu amor, da tua providência e da tua misericórdia. Te agradecemos pelos bispos, te agradecemos pelos sacerdotes e diáconos, te agradecemos pelos jovens seminaristas, te agradecemos por aqueles que neste ano terão condições de responder sim para o chamado que começam a sentir. Eu te peço, Senhor, chama os jovens, chama os homens, as mulheres, traz missionários para a tua igreja, levanta, Senhor, operários para a tua messe. A messe é grandiosa e nós somos tão poucos, Senhor, que estamos trabalhando nessa messe, e dá-nos a capacidade de acolher os enviados por ti. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nos transformamos numa rede de oração neste momento. Obrigado porque podemos sentir a tua presença e a tua paz grandiosa. Bendito seja o teu nome. Glorificado sejas, Senhor Jesus, para todo sempre. Amém. Amém. Você dá a bênção para o povo. Podemos dar a bênção, Padre? Hoje é você que dá. Louvado seja Deus. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Imaculada Conceição, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olha, muito obrigado, Padre Alessandro, sua presença aqui, né? Foi uma riqueza, partilhando com os paroquianos virtuais. Hoje a gente fala assim, os paroquianos virtuais, gente de todos os lugares que são também devotos de São Francisco de Assis, que já passaram por essa paróquia pelo menos uma vez, 2, 10, sempre estão por aqui. Você pode guardar no coração e partilhar com os irmãos esse momento tão gostoso, esse bate-papo, essa partilha, essa formação, esse ensinamento. Faça então a sua inscrição no nosso podcast Paz e Bem e partilhe com seus irmãos. Que Deus te abençoe. Uma satisfação, Padre, uma imensa alegria. Muito obrigado. Obrigado. Paz e Bem.